Boa noite na paz do Senhor. Estamos juntos novamente. Por bondade de Deus, mais uma noite que o Senhor nos permite chegarmos. Quinta-feira é dia de Apocalipse. Comentando sobre Apocalipse. E já está chegando conosco a nossa professora. Seja bem-vinda, Valéria. Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus. Valéria, paz do Senhor. Boa noite, na paz. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Tudo bem também. Correria de sempre, mas estamos bem, graças a Deus. Amém. Valéria, esse comentário sobre o Apocalipse está dando no que falar, hein? É mesmo? As Espero que pessoas... bem, espero que bem. Bem, muito bem. Já me pediram o resumo da aula passada. Mas já mandei, já está tudo na planilha já. Tá na planilha, né? Eu vou enviar para eles essa planilha porque vai acompanhando, né? Já me mandaram acompanhamento, o pessoal tá chegando junto com a caneta, com bloco de anotação e tudo mais. Ótimo. O objetivo é esse mesmo, aprender, né? Juntos. Com Crescer juntos. certeza. A minha já está aqui também. Já está na mão. Glória a Deus. Valéria, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos só dando fazendo um esquenta. Você está vendo essa questão toda aí? Agora era corona, agora esse sinal dos gafanhotos. Você percebe que as coisas elas estão tomando um rumo bem interessante, né, Valéria? Ué, a palavra de Deus tem que se cumprir, não tem não? Com certeza, com certeza. A gente, cada dia que passa, a gente está vendo mais as profecias, né, e a palavra de Deus se cumprindo em nossos tempos, né? E eu creio, né? Eu falo por mim, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Não acho que vai demorar muito tempo, mas não. Claro que nós não somos profetas que determina a data para Jesus voltar, não é isso que nós estamos falando, não. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos sinais, ele deixou, né? Quando ele falou lá para os seus discípulos, né? Quando a figueira estiver brotando, está próximo o verão. E ele falou para nós atentarmos para os sinais dos tempos. Quais sinais seriam esses? Terremotos, fome, pestes, epidemias, sinais no céu. Né? E é isso que a gente está observando. É lógico que em todas as eras da igreja a gente viu, né, situações como essa, de calamidade, de epidemia, mas qual é a diferença do nosso tempo? A quantidade, né, os intervalos, né, entre uma situação e outra. E aí você vai vendo que eles estão vindo rápidos, né? Estão vindo rápidos. Então a gente tem a questão de epidemia, de pandemia, a gente tem questão de guerra, a gente tem visto movimentos no mercado como o europeu, essa reunião aí para a implantação da moeda única, sistema financeiro único, abolição do dinheiro. Eu até fiz uma postagem no Instagram, se eu não me engano, foi uma postagem do Descende, que ele estava falando sobre todos esses sinais. E aí ele fez uma comparação com a geração no tempo do dilúvio, né? Que eles casavam e davam-se casamento até que veio o dilúvio, né? E somente a família de Noé estava na arca. Então, o que a gente tem visto, cumprimento da palavra de Deus, né? Você assiste a televisão hoje, o que você ouve é só guerras, homens cruéis, né? A violência é muito banal, totalmente banalizada, a vida não vale para nada. A gente vê um declínio moral, um declínio ético, quebra de tabu, coisa que a gente não via 50 anos atrás, 40, a geração dos nossos pais. Hoje é uma coisa banal, trivial, né? Homens amantes de si mesmos, soberbos, né? É tudo que a gente vai vendo, né? É cumprimento da palavra de Deus. Então,
A Bíblia fala o quê, né? Quem tem ouvidos, ouça. Né? E quem lê, entenda. A gente precisa estar atento a esses sinais, né? Porque eu creio que o Senhor está bem pertinho de voltar, né? Para levar a sua igreja, né? Para levar aqueles que creem, né? No arrebatamento, aqueles que creem em Cristo, né? É muito curioso. Eu estava meio desligado da TV. Aí quando foi, acho que anteontem, eu estava escutando Band News de manhã, eu escuto todo dia quando estou no meu trabalho. Aí eu estava escutando falando sobre praga, 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 e depois que eu estava escutando alguém comentando a respeito dos gafanhotos e tal, eu falei, meu Deus do céu, hoje eu estava lendo uma notícia falando sobre um vírus, o vírus do chikungunya, já está tomando uma outra formação também. Falei, meu Deus, é o fim dos tempos, de fato. É o fim dos tempos. A gente tem visto sinais, né? Sinais em todos os lugares, né? A gente teve sinais na natureza, sinais nos céus, em relação ao governo humano, decisões que você vê que elas estão caminhando, né, para o desfecho, para tudo aquilo que está no Apocalipse. Porque para a manifestação do anticristo, para a questão do governo, para a questão da marca da besta, você precisa de algum preparo, né? E aí a gente vai acompanhando o avanço, né, muito forte da tecnologia, a questão dos sinais, né, o Apocalipse vai falar sobre o sinal da besta para você comprar e vender. Então tem uma série de coisas que para acontecer precisa haver uma preparação. Esse cenário mundial, esse cenário dos governos, essa preparação, ela está em andamento. Aliás, né, desde a época dos apóstolos, porque já desde a época dos apóstolos, né, fala que o quê? O espírito do anticristo, já o apóstolo Paulo fala sobre isso. O espírito do anticristo já está entre nós. Que espírito é esse? É você observar o sistema mundial, o sistema econômico, e você vê que tudo aquilo que é contra Deus, que é contra Cristo, que é contra a lei de Deus, contra a moral de Deus, contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina, sobre a questão de fidelidade, integridade, lealdade, que não haja corrupção, né? Um coração leal. A gente vai vendo que o mundo, cada vez mais, o sistema mundial se afasta desse padrão. Ele está indo contra, né? Ele não está indo a favor, ele está indo contra tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? E aí você vai vendo que isso é bíblico, né? Meu Deus. Então vamos entrar na segunda carta de hoje, é Esmirna. Vamos, pastor. Eu queria que o senhor fizesse uma oração antes para nós iniciarmos, né? Abençoar os nossos ouvintes, né? Para que nós tenhamos um coração de aprendiz, né? Um coração que aprende, né? Amém. Para que o Espírito Santo possa ser o nosso principal professor aqui nessa tarde, nessa noite. Agora, vamos orar. Senhor, uma vez mais na tua presença entramos. Desta feita, Senhor, nós queremos pedir, dê graça à tua filha e que os nossos corações possam, Senhor, alcançar a tua palavra na noite deste dia. Tu sabes, Senhor, quão importante para nós é o entendimento da tua palavra. E só o teu Espírito Santo pode, Senhor, tirar as dúvidas dos nossos corações. Use a tua serva uma vez mais e nos ajude. Que a tua palavra alcance os corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bora lá. Amém. Carta Esmirna, diga-me. Isso. A intenção sempre é a gente aprender cada vez mais, né? Com certeza. Se dobrar à soberania de Deus, se dobrar aos seus ensinamentos. Ele é o dono da palavra, né? E com certeza. Cada vez que nós falamos da sua palavra, a gente precisa ter um coração inclinado a aprender, né? Um coração voltado ao ensino da palavra de Deus. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna.
Na aula passada nós falamos sobre a carta de Éfeso, e a gente sempre apresenta o contexto, o panorama da época, né? Qual é o ensinamento que Cristo nos traz a respeito dessa igreja, ensinamento para hoje. Então, eu tinha dito na última aula que quando a gente olhar para o Apocalipse, para os ensinos, né, da sua palavra, é como se nós estivéssemos olhando no espelho e no retrovisor, né? O que aconteceu, o que Cristo chamou a atenção, para que seja aprendizado, para que a gente não faça igual. E o espelho quer olhar para nós mesmos. Esse é o principal intuito, né? Então, lembra que eu até falei, né? Se Jesus hoje, né, fosse escrever uma carta para a nossa igreja, né, para a Ademel, para a igreja do pastor André, as igrejas atuais, qual seria o teor dessas cartas, né? O que ele iria criticar, o que ele iria elogiar, e qual seria a palavra de incentivo para nós irmos até o fim? Esse é o contexto das cartas. E a primeira carta que nós aprendemos, que foi a carta de Éfeso, o principal aprendizado é uma igreja que tinha conhecimento da palavra de Deus, uma igreja que ela colocava à prova a respeito da sua palavra, aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E, no entanto, Jesus, né, tinha contra ela, criticava a questão da falta, da perda do primeiro amor. Em que sentido? Que nós como cristãos, podemos estar na igreja, podemos sim, conhecer a palavra, podemos fazer uso da palavra e, no entanto, não ser com amor, com paixão, né? Ser um simples religioso, né? Ser fiel, porém sem amor, sem devoção, né? Então, que a nossa motivação sempre seja o amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor a Cristo, né? Que é isso que nos motiva a ir até o final. Amém? Amém. E a segunda carta, a carta de Esmirna, ele vai falar, a gente vai colocar aqui, né, como Cristo se apresenta, qual era a palavra de incentivo. Essa carta, nós não temos uma palavra de repreensão contra a igreja. Essa igreja ela é elogiada. E o principal contexto dessa carta é em relação à perseguição. Uma igreja que estava sendo apertada por meio de tribulações e perseguições. E aí o sumo, né? Essa igreja apertada, o caldo e o sumo que saiu dessa igreja foi chamado de fidelidade. É uma igreja que ela permanece fiel até o fim. Então, essa tribulação, essa perseguição nessa igreja produziu fidelidade. Aí a primeira pergunta, né, para a nossa reflexão hoje à noite é: o que a luta, o que a perseguição ou a tribulação na sua vida tem produzido em você? Qual que é o sumo, o caldo que está saindo, né, desse aperto? Né? Será que é um limão? Será que é o azeite? Né? Será que é a raiva? Será que é a desistência? Né? Porque eu estou sendo perseguido. Não perseguido, outra coisa bem principal também, porque aqui a palavra é clara. Perseguição em nome de Cristo. Perseguição por você ser fiel. Perseguição por você ser leal. Perseguição por você ser discípulo, testemunha de Cristo. Não porque você tem feito coisa errada, andado em caminhos que não era para você andar, e aí começam a te perseguir e falam assim: ai, Senhor, tem misericórdia de mim, estou sendo perseguido. Né? Não é esse o contexto. O contexto aqui é de perseguição em nome de Jesus. Perseguição pela palavra, perseguição por você ser cristão. Perseguição por você não se dobrar a um ato de corrupção. Perseguição porque você tem um negócio na sua cidade, você tem um negócio na sua casa e você não se dobra, né, a receber lucros indevidos, a dar o jeitinho, né, o chamado jeitinho brasileiro, não se dobrar à corrupção. Então, são coisas bem distintas, né? Então, nessa igreja, a perseguição, ela produziu fidelidade, né? A gente vai ver item aí, item aqui, que Jesus ainda incentiva mais ainda, permaneça assim e seja fiel até o fim. Nem que esse fim seja você diante da morte.
de você perder a sua vida por amor a mim, né? Então é isso que a gente vai falar agora, tá bom? Ok. Então vou ler rapidinho. Então ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Eu contei aqui, são 4 versículos, né? 8, 9, 10, 11 versículos, né? Então, são 4 versículos. É uma carta curtinha, bem curtinha, né? E nós vamos ver que essa carta, ela não tem a crítica, né? Jesus, ele se apresenta para essa igreja. Eu vou falar, né, o período que ela também pode ser encaixada. Ele fala sobre o elogio, né, o benefício, o que ela traz, e depois ele dá a palavra de incentivo. Que está nessa planilhinha aí, que vocês depois podem acompanhar, tá? Então, a primeira lição a respeito, né, que eu falei. O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente, né? Quem é aquele que, de fato, vai permanecer. Porque o contexto de tribulação, o contexto de perseguição em relação a Cristo, a sua igreja, ele é um contexto de prova, não de tentação. Prova é diferente de tentação, né? A prova sempre vai produzir, vai extrair de você o melhor. A tentação vai produzir em você, vai fazer com que você produza o pior. A tentação é do inimigo, a prova é de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus prova aqueles a quem Ele ama. Então, esse é o contexto da carta, né? Jesus está dizendo para essa igreja que ela era uma igreja que estava sendo provada por Ele, por Cristo. Por meio do quê? De uma perseguição, né? De uma tribulação. Então, aqui, né, o contexto dessa igreja é uma igreja sofredora, perseguida, caluniada, aprisionada, que muitos dos seus, né, sofreram perseguição, que levaram à morte, né, levaram a morte, mas é uma igreja fiel. E essa igreja ela só recebe elogios de Cristo. Né, um autor, né, um comentador chamado Warren Wiersbe, diz que a palavra Esmirna vem de mirra, que é uma erva amarga, né? Uma erva que ela também era utilizada em sepultamentos, né? Como um unguento, né? Era uma mistura de ungüentos, né? Que ela era usada tanto no tabernáculo como também em sepultamentos. E ela vem de uma erva amarga, tá? Mirra então, ou amargura, né? Hã? Mirra ou amargura, né? Que eles... Isso. Por isso que Esmirna, né, é amargura, né? E aí ela tem essa origem na palavra mirra. O período, né, dentro daquele que a gente falou, dentro que também a igreja ela pode encaixar em fases históricas, ela é o período da igreja sofredora, né, que é a igreja perseguida. Essa igreja perseguida, o período da história, né, que ela se enquadra, ela vai desde 64, né, depois de Cristo, até 313. Então, ela começa com a perseguição do imperador Nero e ela finaliza antes, né, o último imperador antes de Constantino. Porque já no período de Constantino é uma outra fase da igreja, tá? Como que Cristo se apresenta a essa igreja?
ele se apresenta, né? Nem lembra que eu falei que Jesus ele vai se revelando aos poucos nas igrejas e em cada uma ele vai apresentando uma característica sua, dos seus atributos. Então ele se De acordo com apresenta. a necessidade local, né? Isso, exato. E não é assim na nossa vida? Cristo ele não Com vai se certeza, revelando a nós de acordo com o nosso relacionamento, com né? Por certeza. isso que o relacionamento com Cristo ele é individual, né? Ele se apresenta para essa igreja como aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, a primeira característica, o primeiro atributo que ele se apresenta para essa igreja é em relação à eternidade. E a outra característica é aquele que morreu e tornou a viver. Então, ele está falando da ressurreição. Então, né, isso também ele já fala sobre o contexto atual daquela igreja, a situação daquela igreja. Então, conta os historiadores que essa cidade ela já havia sido destruída, né? No ano 600, ela já havia sido destruída e depois ela foi reedificada. Esmirna é uma cidade que ela foi fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600, ela foi invadida e ela foi destruída por completo. E no ano 200 a.C., né, um governante chamado Licímaco a reconstruiu e fez dela uma bela cidade da Ásia. Né? Então, quando Jesus se apresenta desse jeito na igreja, para eles, né, soou muito claro, porque era a história da cidade, uma história que era uma cidade que ela já havia sido destruída e ela foi reconstruída. Tanto é que ela também era comparada àquela mitologia, né, da ave chamada Fênix, que ressurge das cinzas, né, porque ela já tinha sido totalmente destruída. E ela voltou, né, ela foi reedificada. Então, eles sabiam muito sobre isso, né? E também Esmirna era uma cidade que tinha o culto ao imperador e que ela era fiel a Roma. Então, nessa cidade, os cristãos eles eram muito perseguidos por conta disso, porque o culto ao imperador obrigava todos os moradores daquela cidade se ajoelhar perante o imperador, perante César, e declarar que só ele era o Senhor. E isso era totalmente contraditório à palavra de Deus, aos cristãos, porque só Jesus, só Deus era o Senhor, não César. E por conta disso, eles eram mortos, perseguidos, aprisionados. Né? Então, essa cidade, Esmirna, né, ela era uma cidade muito fiel a Roma. E só a título de curiosidade, né, eu fui pesquisar na internet sobre essa cidade. Esmirna hoje, ela atualmente chama-se Izmir, I-Z-M-I-R. Izmir é uma cidade turca na costa do Mar Egeu. Ela é uma cidade marítima, ela tem um porto muito forte, de comércio ainda muito forte marítimo. Ela é uma cidade comercial e ela atualmente é a terceira maior cidade da Turquia. E atualmente ela tem cerca de 4 milhões de habitantes. E na época aqui, né, de Esmirna, ela tinha cerca de 250 mil moradores. E também era uma cidade forte comercialmente, era uma cidade rica. Né? E olha aí a contradição, né? O paradoxo, que Jesus diz, né? Olha, né, que Esmirna é conhecida como pobre, uma igreja pobre. Mas pobre para quem? Aos olhos de quem? Dos homens. Uma igreja pobre no meio de uma cidade opulenta e muito rica. Mas aí Jesus fala assim, não, mas para mim, né, tu és rica. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, quando Jesus... e outra curiosidade também. A cidade de Esmirna foi a primeira cidade da Ásia Menor na época, né, que o apóstolo endereçou essa carta, que é entre o ano 90 e 95 depois de Cristo, né? O apóstolo João estava lá na ilha de Pátimo, preso também por conta do evangelho, da palavra de Deus, e ele destina essas cartas a essas igrejas, né? Então, nesse período, nossa, escapou o que eu ia falar.
Nesse período, peraí que daqui a pouco eu lembro. É o que eu queria dizer. Não, fugiu totalmente do que eu ia falar. Fui ler o negócio aqui e fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Né? A curiosidade que eu ia falar sobre essa cidade. Ah, não, lembrei. É do imperador. Esmirna foi a primeira cidade em que foi erigido um templo para um imperador vivo, que foi Tibério. Essa questão, né, do culto ao imperador, anteriormente a Esmirna, você tinha os cultos aos imperadores como Deus, mas aos que já tinham morrido. Depois que morria, é que fazia. A Esmirna, a cidade de Esmirna foi a primeira cidade em que foi erigido um templo para um César, né, que era vivo. Foi daí que a perseguição começou a se acentuar e ficar muito forte. Porque o imperador de Roma, porque Roma, né, o conceito, né, pagão, Roma era como a deusa Roma. E o imperador, ele tinha status de Deus, de Senhor. E aí, a partir disso, começou-se o culto ao imperador, que as pessoas obrigatoriamente tinham que reconhecer que somente César era o Senhor. Eles tinham que devotar sua lealdade a esse imperador. E Esmirna foi a primeira cidade em que tinha um templo erigido para o César, que na época era Tibério, que era o culto do imperador vivo. Isso que eu queria falar como curiosidade histórica, né? Uhum. E o que Jesus fala acerca dessa igreja, né? Como é que ele se reporta a ela? Ele diz, olha, conheça as suas aflições. Né? Lembra que eu também falei que em todas as cartas, Jesus ele se apresenta, né? Olha, eu te conheço. Né? Ele passeia no meio da igreja, eu te conheço as suas aflições, conheço o lugar onde você está, eu conheço o contexto, tudo o que está acontecendo, né? Porque Deus é soberano, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele fala, ó, conheço as suas aflições, eu estou vendo o que você está passando. Também estou vendo as blasfêmias, as calúnias que estão sendo feitas contra a minha igreja. Também conheço aqueles que se dizem judeus, mas que não são. E tem um comentário que ele vai dizer que essa palavra, aqueles que dizem que são judeus e não são, tanto é para o judeu mesmo, que ele olhava para o cristianismo como uma seita, porque ele não aceitou Jesus Cristo como Messias, e aí ele começou a perseguir os cristãos, dizendo que somente ele tinha a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. E você também tinha aqueles gentios convertidos ao judaísmo, que não eram judeus, e que também se colocavam numa posição de direito de perseguição. Entendeu? Então, não é só o judeu que era judeu de fato, como Paulo foi e perseguia a igreja, né? Saulo. Depois ele se converteu em Paulo. Né? Era o inverso também. O gentio, que tinha se convertido ao judaísmo e que também perseguia a igreja. Fora o contexto do sistema político da época, que também era contra o cristianismo. Porque você tinha que jurar fidelidade à deusa Roma e ao seu imperador. Então, olha, né, o contexto desses cristãos dessa igreja, né? Um contexto muito difícil. Né? Ele fala assim, olha, não tenham medo do sofrimento e perseguição. Né? E aí, quando ele fala dos 10 dias, né? Olha, esse sofrimento, ele tem começo, meio e fim. Olha, essa perseguição, ela vai durar 10 dias. Mas, olha, seja fiel, porque essa perseguição vai passar. Então, qual que era esse contexto aí que eu vou ler agora? Ó. Então, primeiro ponto, né? Esmirna, essa cidade, ela era o centro da adoração a Zeus. Zeus era a entidade, o deus máximo da mitologia grega, né? Que a gente vê muitos filmes, mora lá no Olimpo, né? E tem os outros deuses, semideuses, né? Então ele era o deus máximo. E também tinha adoração às deusas Cibele e Cipeline. Então, esse contexto,
né, desse governo era um contexto de perseguição. Perseguição em que sentido? Quando ele fala assim, né, uma igreja pobre no meio de uma cidade rica. Qual era, da onde vinha essa pobreza, esse derivado dessa pobreza? Ele podia ser pobre de fato, porque ele poderia ter sido um escravo. Então, né, a igreja ela era constituída de gentios, de escravos, judeus convertidos, né? Ele é o contexto da igreja. Então, poderia ter lá, de fato, pessoas pobres de fato, porque elas vinham de uma origem de escravos. Poderia ser pobre porque não se dobrou ao sistema, ao governo atual. Então, ó, você só vai ter um comércio aqui, uma loja aqui, mas se você tiver aqui o templo, uma oratória aqui, um negocinho aqui para Zeus, ou para Cibele, ou para essa Cipeline. Não, aqui a gente crê em Cristo. Não, então você não vai ter o comércio aqui. Né? Ó, você só vai ter o comércio aqui se você fazer o que eu faço. Ah, o que eu faço? Ah, eu roubo. Custa tanto, eu cobro mais e eu faço caixa 2 aqui. Eu embolso essa diferença aqui para mim. Né? Olha, eu não pago imposto, eu sonego imposto. Eu não dou o que é de César, mas eu sonego aqui. Aí, para você ter o comércio aqui, você também vai sonegar. E aí ele se recusava a fazer tudo isso, então, por conta disso, ele não tinha comércio. Ele não poderia fazer o seu negócio. E de onde vinha o dinheiro? De onde que ele conseguiria comprar? Né? Também era comum nessa época, como tinha muitos templos a deuses pagãos, tinha aquelas festas, e aquelas carnes, todas aquelas comidas, elas eram oferecidas aos ídolos. E depois aquilo lá saía e ia para os mercados. Paulo vai tratar disso também. Se você sabia, se você não sabe, tudo bem. Mas se você é ciente que aquela carne é sacrificada, você não poderia comprar e comer. Então você também não tinha o que comer. Né? Ou você era simplesmente, você é cristão, então você é proibido você não vai trabalhar aqui nessa cidade, você não vai ser contratado por empresa nenhuma, porque você é crente. Talvez, né, para nós, né, para algumas pessoas, isso é muito difícil de assimilar, porque a gente nunca passou por isso, né, pastor André? A gente não sabe o que é isso, que tipo de perseguição é essa. Né? Quando eu estava lendo o texto e preparando esse estudo, eu fiquei pensando dos judeus na Segunda Guerra. E que eles eram comerciantes prósperos, e eles sabiam, porque eles tinham muito dinheiro, mas eles foram obrigados a deixar as suas casas, eles foram obrigados a abrir mão do seu comércio. Tudo aquilo que era deles e da família, obras de arte, joias, tudo isso foi confiscado pelo nazismo e eles perderam tudo. É lógico que o contexto aqui não é em relação a Cristo, mas eu digo um contexto de perseguição, de você ser pobre, não porque você não é um trabalhador esforçado, mas você ser pobre porque você foi perseguido. Você ser pobre porque você foi tirado tudo de você, os seus bens foram confiscados. Né? O meu pai conta que na época do Collor lá, que confiscaram a poupança, que também não é um contexto de perseguição religiosa, mas financeira, teve um empresário que não aguentou, que se suicidou. Teve. Não é verdade? Verdade. Então, assim, a gente às vezes não entende isso. Mas esse era o contexto dessa igreja. Né? Então, olha, os seus bens eram confiscados. Né? E eles também podiam simplesmente morrer. Ah, você é cristão? Acontecia muito. O Hernandes Dias Lopes, no seu livro, ele vai dizer que de uma única vez, no Monte Pagos, eles jogaram, empurraram 1.200 cristãos, num único ato de perseguição dentro daquela cidade de Esmirna. 1.200 cristãos foram lançados colina abaixo, precipício abaixo, simplesmente por ser cristãos. Eles eram levados aos coliseus, aos teatros, mortos por bestas feras, mortos em fogueira, tudo isso um contexto de perseguição, né? Então, olha, além disso, tem a questão da calúnia, eles eram caluniados por aqueles que se diziam judeus, pelos judeus e por aqueles que se diziam judeus, né? Eu até anotei aqui algumas difamações, né?
eles espalhavam falsos rumores em relação à igreja. Em que sentido? Que eles eram canibais, por celebrarem a ceia e por dizerem que eles comiam o corpo e bebiam sangue. Então, eles eram caluniados dizendo que eles eram canibais. Que eles eram imorais, porque celebravam a festa ágape, festa do amor, de confraternização, de comunhão. Né? Eles eram considerados divisores de famílias, né? Porque quem seguia a Cristo, em muitas situações, se eles vinham, né? Se é um gentil, dentro dessa cultura helenística, e que deixava de seguir a tantos deuses, ele era expulso de casa. Então, ele era também um divisor de família. Eles eram acusados de ateísta. Por quê? Por não se dobrarem diante desses deuses e de César. E também de serem revolucionários, né, e desleais, por não se curvarem a César e a Roma. Era esse o contexto deles, né? Caluniados severamente. Também, eu já falei, né, de ser forçado a adorar o imperador. E um personagem muito conhecido dessa época e da cidade de Esmina, acho que todos já ouviram falar, é Policarpo de Esmina. Policarpo de Esmina, bispo da cidade de Esmina, quando recebeu a carta do apóstolo João, ele era discípulo de João, seguidor de João. E quando a carta foi escrita, provavelmente ele já estava na igreja e já tinha 20 anos, porque na sua morte ele fala que ele já servia a Cristo durante 86 anos. Então, com certeza, Policarpo, dentro da igreja, ouviu a leitura dessa carta que o apóstolo João mandou para Esmina. Isso é uma coisa maravilhosa. E ele era discípulo, ele conhecia o apóstolo João. Conhecendo o seu mestre, né? Já pensou? Né? A gente Privilégio, fica né? pensando nisso, né? E esse personagem, Policarpo, que ele nasceu no ano 69 depois de Cristo, ele foi até o ano 155, você vê, né? Ele nasceu um ano antes da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70, arrasado. Olha o período, né, dele, de vivência dele. E ele foi até o ano 155. E ele foi um que foi martirizado por ser cristão. Então, conta a história, né? Você vai encontrar essa história naquele livro, História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. É um dos melhores livros sobre a história da igreja, porque Eusébio de Cesareia é um que viveu nesse período, né? Segundo século depois de Cristo. Então, ele estava ali bem pertinho da história. Então, ele escreveu a história eclesiástica, ele conta a história do martírio dos apóstolos, formação da igreja, e ele vai contando a história da igreja. Então, olha, ele tornou-se bispo em Esmina, e no ano de 155 ele foi condenado pelo imperador e foi queimado vivo. Tem até a data, o Eusébio de Cesareia dá até a data, 23 de fevereiro do ano de 155. Os próprios judeus trouxeram a madeira para a fogueira. Seus algozes pediram-lhe que ele dissesse: César é o Senhor, mas ele recusou-se a fazer. Levado ao estádio, diante do procônsul, o procônsul instou com ele, dizendo: Jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade, porque ele já era um senhor de idade, né? Ele já era um velhinho. E aí o Policarpo respondeu: Sirvo a Cristo há 86 anos e ele nunca me fez mal, só o bem. Então, como posso maldizer o meu rei Salvador? Depois de ameaçá-lo com feras, o procônsul lhe disse: farei que sejas consumido pelo fogo. Né? Se ele não cedeu, vai ser queimado vivo. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo o que queres. Assim Policarpo foi queimado em uma pira. E Adolf Paul, né, que é um autor, né, que escreveu o livro Apocalipse de João, na página 110, ele também cita, né, essa história. Mas essa história, né, o original dela está nesse livro da História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia. História Eclesiástica, né? É um livro aí para História Eclesiástica. Para eles os que estão acompanhando adquirirem. Muito bom. Ó, vale a pena.
quem gosta, né, de história da igreja, ele é um livro muito bom. Ele conta desde a destruição de Jerusalém, ele vai contando a história da igreja, dos apóstolos, né, até o período do Constantino, tá? Então é uma muito boa, tá? Então, você imagina, né? Eu fiz essa pergunta para mim, né? Será que nós estamos preparados, né, para esse tipo de perseguição, para esse tipo de prova, né? Como que nós reagiríamos diante, né, de você, ó, ou você confessa que Cristo é o Senhor, não renuncia o seu Deus, o seu Cristo, senão você vai ser lançado à cova dos leões, você vai para uma fogueira. A gente não tem nem ideia, né, do que seja isso, na verdade, né? Então, a gente pode dizer que a igreja brasileira, porque nós temos hoje já, né, há bastante tempo a gente tem igreja perseguida em outros países, né? Você tem histórias da China, você tem histórias, né, se você acompanha aquele Portas Abertas, eles divulgam, né, lugares em que a igreja é perseguida, que os cristãos estão sendo mortos em praça pública, estão sendo queimados vivos, estão sendo mortos por conta da palavra de Deus, principalmente em relação ao comunismo, ao islamismo e aqueles países em que é chamada a janela 1040, que é onde o islamismo está bem forte, né, e eles são totalmente contra o cristianismo, contra outra religião que não seja o islamismo, né? Então, a gente não tem nem noção do que é isso, né? Então, vamos lá. Então, diante disso, né, quer dizer, diante dessa perseguição, Jesus, para essa igreja, ele não tem nenhum tipo de crítica, e ele e a palavra de conforto, né, de incentivo seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E o vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que isso quer dizer, né? Então, para eles, né, para esses cristãos dessa cidade de Esmirna, eles tinham em mente, porque essa cidade também era uma cidade que aconteciam muitos Jogos Olímpicos, porque era também uma característica dessa cultura helenística, jogos atléticos, né? E eles, o vencedor, eles recebiam uma coroa de louros, que era dada somente ao vencedor. Aí Jesus fala assim, olha, seja fiel, porque eu também vou te dar uma coroa para o vencedor, mas é uma coroa da vida, né? É uma coroa de vida eterna, né? Não é uma coroa de louro perecível, que com algum tempo, alguns dias, você vai encostar essa medalha, essa coroa, esse troféu que você ganhou, que é motivo de tanto orgulho agora, daqui a uns dias pode estar encostada na sua estante, em algum lugar que você nem vai se lembrar mais, né? Mas não era essa coroa perecível, mas era a coroa da vida eterna, né? E essa coroa, ela é proposta, a corrida aqui, que está falando de fidelidade e de lealdade, não é uma corrida de tiro rápido. 100 metros rasos, 200 metros rasos, em que você tem que ter explosão, força, e você corre rapidinho, você chega. Mas aqui é uma maratona. É uma corrida de longa distância. É uma corrida que muitas vezes não vai ser a força, mas vai ser o quê? A perseverança. Você vai perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Que fim? Pode ser o fim dos seus dias, pode ser na sua boa velhice, como pode ser também diante da morte, que era o caso desses cristãos de Esmirna. Diante da morte, né, seja fiel. Por quê? Porque, olha, não é para você se preocupar e ficar com medo com essa morte física, porque foi isso que Policarpo respondeu para o seu algoz. Olha, você está me falando desse fogo agora, dessa fogueira, né? Mas ele falou o quê? Como que ele não sabia? Mas ele era tão indouto, né? Não foi isso que ele falou?
é ignorante, mas tu és ignorante a respeito do juízo vindouro. Então, diante da luta, né, diante desse período de tribulação, né, você tem que olhar além da tribulação, olhar além dos 10 dias, né, olhar para frente, porque, olha, essa perseguição, ela tem começo, meio e fim. E você não tem que temer esses que põem fim à sua vida física, mas você tem que temer aquele que também pode lançar sua alma no inferno. Então, você tem que se preocupar com a vida eterna. Então, para esse vencedor, você não vai sofrer o dano da segunda morte. Então, o que ele quer dizer? O que é o dano da segunda morte? A segunda morte é aqueles que vão ressuscitar, mas para o juízo. Ressuscitar para o trono branco. Não ressuscitar para o tribunal de Cristo. Quem ressuscita para o tribunal de Cristo é o cristão que vai ser arrebatado. É o cristão que vai participar das bodas do Cordeiro. É um tribunal em que você não vai ser condenado, mas você vai ser galardoado. Aquilo que você fez em vida, pelo seu corpo físico, né, onde vai ser no tribunal de Cristo colocado à prova as motivações e o edifício que você construiu diante de Deus, se ele foi de pedra preciosa, de ouro, ele vai passar o fogo, não vai acontecer nada. Mas se ele for de palha, de madeira, de feno, o fogo passa, não sobe nada. Mas, contudo, você está salvo. Esse aqui, o dano da segunda morte, é aquele que vai ressuscitar, mas diante dele tem o juízo. É o que Hebreus fala, né? Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo após isso, o juízo. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem você vir aqui e ficar se limpando durante muitas vidas, até uma hora em que você está purificando. Não, inferno de Dante não existe, isso é mitologia. Existe você vai morrer uma única vez, vindo após isso o juízo, o julgamento. O julgamento. E se você morreu sem Cristo, você está sendo julgado e você vai sofrer o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa? Separação eterna de Deus. Que coisa terrível. Separação eterna de Deus. Você não vai ter mais a oportunidade de ver nada relacionado à glória e à soberania de Deus. Porque quando você olha o sol. E deu algum probleminha aí na conexão da irmã Valéria. Mas ela já entra, com certeza. Enquanto ela está voltando, é importante a gente observar o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando a Bíblia fala sobre o dano da segunda morte, você precisa entender que existe o dano da primeira. Ou seja, a morte ela é um dano. Isso aí é um fato. Então existe o dano da primeira. A Valéria voltando. E isso é um fato que nós precisamos considerar. Voltou. Ô, André, você precisa me avisar quando está acabando o tempo. Não acabou ainda não. Não acabou não. O seu sinal que caiu. Ah, tá. Aqui falta 10 minutos. Ah, tá bom. Então tá. É o que eu estou preocupada para a gente sempre fazer agora de 1h certinho. Fechado. Finalizar, tá? Eu estou olhando aqui, a gente tem aí uns 8 minutos ainda de bate-papo. Beleza. Mas eu já estou encerrando a minha parte, porque se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer algum... Combinado. Né, a gente eu estava falando, sempre... enquanto você saiu, Valéria, eu estava falando que nesse versículo que a Bíblia está falando, que não sofrerá o dano da segunda morte, nós precisamos entender que a morte aqui ela é tida como dano. Ou seja, a primeira morte já é um dano. E se a pessoa não mudar o rumo da sua vida, ela vai ter o segundo dano, que é o eterno. É nesse sentido, né? A morte, né? O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? Cristo já venceu a morte. Cristo é a primícia, o primogênito, né? Sempre quando eu leio esse versículo, eu imagino na minha mente a cena, né? Cristo a primícia e a igreja todinha atrás dele.
Porque é bem isso mesmo. Né? Então, Cristo já venceu. Mas essa autoridade também vai ser dada à igreja. Nós também vamos vencer. Né? Mas aqueles que estiverem em Cristo. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Onde está a morte, o seu aguilhão? Por quê? O que é o aguilhão da morte? O pecado. O salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por conta do pecado. E a igreja vai vencer a morte por meio da ressurreição. Nós seremos... esse corpo ele vai ser transformado. Né? Nós vamos... tanto a alma quanto o corpo, nós seremos transformados. Então, essa é o poder de estar em Cristo Jesus. Agora, e aquele que morreu sem Cristo? Além, né, dele ter... algumas situações vai ter casos assim, né, de pessoas que sofreram aqui, morreram, tiveram o dano da morte, morreram e vão morrer a segunda vez, que é o dano da segunda morte, que é a separação eterna com Deus. Mas vai ter situações também do rico, né, rico Lázaro, que teve uma vida regalada aqui, nunca se preocupou com isso, se preocupou só em crescer, prosperar, celeiros e mais celeiros, celeiros e mais celeiros, até uma hora que a morte vem, bate a porta, né? E aí Cristo fala, né? Louco, né? Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens, né? Para quem será? Então a gente tem que se preocupar. Então, o que nos livra disso é Cristo. E o dano da segunda morte é isso, né? É uma vida eterna. A gente não consegue dimensionar na nossa mente o que significa eternidade. Quando Cristo diz, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cristo é o princípio e o fim de eternidade a eternidade. Então não tem princípio. Ele de eternidade a eternidade. Ele é. E o homem, a história do homem, né? É um pedacinho, né? É a erva que cresce de manhã e morre à tarde. Se eu comparo a minha vida, se eu comparo a nossa vida de 80 anos, 90 anos, 100 anos para uma eternidade, o que é? O que é isso? Né? E o que é você viver uma eternidade sem Deus? Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que essa morte, esse lago de fogo e enxofre, esse tormento, a palavra do Senhor diz que Cristo não fez para o homem. Ele fez para Satanás e seus anjos. Né? Mas, o que tem que ser? Né? Qual que tem que ser a nossa decisão, a nossa escolha? Cristo. Eu sempre falo na Demel e ele já me conhece por essa frase. Que eu sempre falo assim, ó. Cristo na sua vida vai ser pedra de toque ou pedra de tropeço. Mas uma vez que você ouviu falar de Cristo e conheceu a sua palavra, jamais você será isento ou indiferente a Cristo. Ou ele vai ser a sua pedra de toque, ou ele vai ser a sua pedra de tropeço. Entendeu? Não tem aquele hino também que eu gosto muito do Davi Sassi, que ele fala assim, todo lugar é comum até o momento em que Cristo entra. Todo lugar é comum até o momento em que Cristo entra. Porque depois que Cristo entrar, nada mais será igual. Verdade. Mas a palavra, a espada de dois gumes, ou ela vai te salvar, né? Ou ela vai te condenar, ou ela vai te salvar, ou ela vai te condenar. Ou ela é a pedra de toque, ou ela é a pedra de tropeço na sua vida. Tá? Então, para finalizar, coroa de vencedor, louros, que eu já falei, a morte física não poderia roubar-lhes a vida que haviam recebido em Cristo Jesus. Alguns entendem que os 10 dias referem-se às 10 perseguições promovidas pelos imperadores romanos. Quem fala sobre esses 10 períodos é o Severino Pedro, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo. Ele dá os períodos e as 10 perseguições. Começa sob Nero. Nero, vocês sabem que é o que pôs fogo em Roma. E segundo a tradição e a história, é no reinado de Nero que tanto Pedro como Paulo são martirizados. Então, ele vai de 64 a 68. Depois vem Dominiciano, 68 a 96. Foi o período em que o apóstolo João ficou na ilha de Patmos. Depois vem Trajano, 104 a 117. Aurélio, 161 a 180.
Severo, 200 a 211, Máximo, 235 a 237, Décio, 250 a 253, Valeriano, 257 a 260, Aureliano, 270 a 275, Diocleciano, 303 a 312. Então, foram 10 períodos de perseguição durante o Império Romano, tá? Então, alguns dizem que é esse, que pode ser uma profecia profética extensa, como também pode ser um contexto da época, em 10 dias que eles tiveram uma forte perseguição. Em todo caso, em todas as situações, ele está tratando o quê? De perseguição do cristão em relação à palavra de Deus. Para a gente ter uma ideia desse período, quem gosta de ler história, tem 2 livros muito bons sobre esse período. As Catacumbas de Roma, que eu nem sei se esse livro ele ainda existe nas livrarias ou se você compra na estante virtual, porque a estante virtual tem vários sebos e aí você consegue esses livros mais antigos. Então, as Catacumbas de Roma, eles contam as histórias, não sei se todos sabem, desse período de perseguição dos cristãos. E embaixo de Roma, da cidade de Roma, tem muito mais catacumbas e túneis, vias, porque é onde os cristãos se escondiam, do que próprias vias em cima de Roma. Numa única catacumba foram encontrados, eu anotei aqui, acho que 140 mil, numa única catacumba de Roma. Ainda aqui, tem, viu, Valéria? Tem muitos, né? Tem, então, está disponível ainda. Até então, é um livro muito bom. Ele conta sobre esse período de perseguição dos cristãos do Império Romano. Só numa catacumba de Roma foram encontrados aproximadamente 164 mil restos mortais de cristãos perseguidos. Eram os cristãos que iam para o Coliseu, que eles faziam aqueles teatros de perseguição que a gente vê nos filmes, né? Acha tão interessante. Eram cristãos ali que eram mortos. E tem um outro livro chamado O Livro dos Mártires, também é um livro muito bom, que conta os mártires desse período, tá bom? Então, olha, a carta, ela inicia lembrando a eternidade de Cristo e finaliza com a eternidade daqueles que servem a Ele. Né? Ó, você não vai receber o dano da segunda morte, você vai ser eterno com Cristo. Cristo pede fidelidade da sua igreja. Fidelidade na vida, fidelidade no testemunho, fidelidade na família, fidelidade nos negócios, fidelidade na fé. Seja fiel a Jesus, ainda que lhe custe tudo nesta vida e até a própria vida, como os cristãos de Esmirna. Então, o contexto da história, para ficar gravado para a gente, é isso. Cristo pede 100% de nós. Cristo pede fidelidade. E outra coisa para você meditar. A luta e a tribulação na sua vida está servindo para quê? O que está extraindo de você? Está extraindo o melhor de você ou está deixando você pior? Ou está te trazendo sentimentos que não são sentimentos que o apóstolo Paulo vai falar lá, tudo que é bom, tudo que é agradável, frutos do Espírito, paz, alegria, paciência, amor, fidelidade. O que ele está produzindo? Se está produzindo, se o fruto que está saindo disso não é isso que eu falei, então tem alguma coisa errada. A gente precisa parar e meditar. Amém? Amém. Valéria, Deus abençoe. Uma coisa que a gente precisa entender, né? Quando há fidelidade, não há reprovação. Isso. Se houver fidelidade, não há reprovação. Não tem. Valéria, Deus abençoe. Gente, se vocês quiserem tirar dúvida, nos mande as perguntas. Até agora não subiu nenhuma pergunta, nos faltam apenas 3 minutinhos. Eu quero agradecer a Valéria e agradecer vocês. Se tiverem pergunta, pode mandar no nosso direct, que a gente já seleciona e deixa separado aí para a próxima aula, quinta-feira próxima. Deus assim nos dando vida e saúde. Valéria, amém. Mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia, pela parceria. Eu vou mandar um banner para você aí, que a nossa equipe de criação do Motiva chegou junto com a gente. Povo, quero agradecer a vocês. Vou mandar, vou orar rapidinho, que faltam 22 segundos aqui. Senhor, te damos graças por estes dias. Pedimos a tua bênção sobre os teus filhos, que o teu nome permaneça sendo glorificado no nome de Jesus.
Amém. Gente, domingo nós estamos aí, terça e quinta. Fiquem com Deus. Shalom. Amém.